Vamos orar, né, irmão? Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos com nossa irmã Lúcia, aqui em seu lar. Estamos agradecidos pelo Senhor por ter nos trazido em paz e segurança. E através da tua graça, Pai, poder ter visitado alguns parentes nossos que moram nessa cidade. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é esse que nos dirige, nos guia, conforme tua vontade. Nós cremos que tudo que tem sucedido nesta tarde é o Senhor nos guiando, é o Senhor nos dirigindo em tudo isso. Aqui, amado Deus, nesse momento, quero te pedir uma bênção especial pelo irmão Bernardo, a irmã Lisete, que o Senhor tem dado em seu coração esse amor por ti, Pai, e no qual tem estado sempre a teu lado, nessas viagens aonde o Senhor tem me guiado para ali estar. Então, recompensa eles, abençoa eles a cada dia. Possa, Pai, conceder a ele aquilo que eles têm clamado, porque o Senhor conhece a necessidade de nossos irmãos. Também, amado Deus, te apresento nossa irmã Lúcia aqui nesse momento. Te peço que o Senhor abençoe nossa irmã. O Senhor também conhece as necessidades de nossa irmã, o clamor do seu coração, Pai. O Senhor abençoe nossa irmã. Em primeiro lugar, te peço que o Senhor possa tirar dela tudo aquilo que imprime a ela, né, se toma de enfermidade, seja o que for, que atormenta a nossa irmã, o seu corpo físico. Nós te pedimos que o Senhor o abençoe, o livrando, o abençoando e dando a ela a sua saúde perfeita, Senhor. Também te pedimos que o Senhor o abençoe a sua família, seu povo, suas filhas, seus filhos, seus netos, para que este povo olhe apenas para ti, Senhor, e possa estar cada dia ao lado de nossa irmã, que eles não olhem o contrário, porque tu és o nosso Deus de misericórdia, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor não é um Deus de confusão ou de rejeitação. O Senhor é um Deus de amor e de misericórdia a teu povo. Assim abençoa nossa irmã. O Senhor conceda que sua família sempre esteja esse amor no coração por ela, pela nossa irmã. Entregamos ela em tuas mãos, entregamos toda a sua família a ti, te pedindo que o Senhor conceda a ela este amor em seu coração. Assim, Pai, eu não sou diferente, eu sou necessitado como todos, te peço que o Senhor me ajude, me abençoe a cada dia nessa caminhada, e que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, Pai, para que aqueles, Pai, que o Senhor tem concedido, que nos ajuda para ouvir tua palavra, possam ser abençoados conforme a tua vontade perfeita. Que não seja a vontade do homem, mas seja a vontade do teu grande Espírito Santo, nosso Deus eterno, para todos nós. Assim te peço as bênçãos, confiando em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, te entrego a adoração e louvor
Te peço que o Senhor nos dê inspiração para te louvar, como diz a tua palavra, em espírito e em verdade. Assim te peço essas bênçãos, confiando em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então nós vamos dar início à adoração nessa noite. Põe aqui alguns hinos para nós adorar. Hino de número 87. É o primeiro hino que nós vamos adorar nessa noite. Oitenta e sete. Vamos adorar. Tem dificuldade em vencer problemas em teu ser. Jesus te ajuda. Está difícil a jornada e te cansa a caminhada. Jesus te ajuda. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando encaramos os perigos e sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. Se diante das lutas falhamos, sem forças clamamos, Ele intercede por nós. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos
nossos antes queridos. Jesus nos sustém, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, vitorioso Jesus. Amém. É o hino de número 89, irmão. Deixa eu ver aqui. Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de tudo já sabes do fim. Eu não sou perfeito, bem longe disto estou, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoar, com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda. Transforma todo o meu ser. Quero aprender a viver mais perto da tua cruz e para sempre permanecer. Em todo passo que eu der, mais firme sempre na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de tudo já sabes do fim. Eu não sou perfeito, bem longe disto estou, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto, mas não desistirei. Deus, como tu és, eu quero ser. Os meus pecados perdoar, com tua graça me ajuda. Vem agora com teu poder e me muda. Transforma todo o meu ser. Quero aprender a viver mais perto da tua cruz e para sempre permanecer. Em todo passo que eu der, mais firme sempre na fé, para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Para um dia, Senhor, a tua face eu ver. Amém, Senhor. Glórias a Deus.
Vamos ver se nós conseguimos adorar esse hino aqui, irmão. O hino de número 113. Ovelha Perdida é o título do hino. O Bom Pastor é o começo do hino. É um hino da harpa. Vamos adorar. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal.
perto comigo está, meus passos ele me guiará. Sim, Jesus me amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar somente crer e receber a palavra. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui nós entregamos a nossa adoração a Ti. Seguro e certo, Pai, que o Senhor tem recebido a nossa adoração, porque essa foi a promessa que Tu deste aos que creem, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que fosse apenas 2 ou 3, por mais que tivesse reunido em algum lugar, o Senhor ali estaria. Nós estamos seguros, Pai, pela fé e pela Tua palavra, conforme aquilo que Tu prometeste e falaste aos que creem que o Senhor aqui está. Abençoa, Pai, esses irmãos, abençoa essas irmãs. Senhor, possa falar aos nossos corações, nos saciar com esse pão vivo que desceu do céu, que é a Tua palavra, que é Jesus Cristo, a mensagem dessa hora. Assim, amado Deus, eu te peço essas bênçãos por mim mesmo e por cada um desses que aqui estão e por aqueles que ouviram essa mensagem, Pai. Assim te peço essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou pegar aqui a escritura para nós ler. Livro de Êxodo, o irmão Bernardo vê aí, capítulo 1. Vamos ler o livro de Êxodo a partir do capítulo 3, versículo 14. Eu estou em Gênesis, que é Êxodo. A escritura que eu quero tomar é Êxodo 3. Vamos ler, está escrito assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio no monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe
o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés: Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei eu subir da aflição do Egito, da terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Fariseu, e do Heveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dizer-lhe-eis: o Senhor, a Deus dos amorreu, e nos
encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos parar aqui. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra, Senhor. Verifique ela em nossos corações, assim te peço para essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Aí está a palavra do Senhor. Tem algo que eu quero falar para vocês nessa noite sobre essas escrituras. Eu tenho uma mensagem. A minha inspiração está tirada dessa mensagem aqui, por isso que eu também fiz a escritura. Se Deus me der graça, eu creio que eu vou ler alguns parágrafos dela. Então aí está como Deus faz a obra, né? Na terra. Isso é o que nós sabemos, que é difícil para muitas pessoas entenderem como é que Deus salva seu povo. Moisés, nós conhecemos pela história da Bíblia, era filho de Joquebed, parece que é o nome da mãe dele, e Arã, parece que é isso o nome do pai. Mas ele foi criado pela filha de Faraó, o rei, né? Nós sabemos disso. Era um homem muito bem instruído pelo ensinamento do Egito, do rei, vamos dizer assim, pela sabedoria do mundo, né? Era um homem bem sábio, mas a sabedoria de Deus ele não tinha. A tal ponto que ele, sabendo que era um israelita, ele era um filho de Deus, daquela mesma descendência de Deus, do Egito, ele veio dali. Chegou um ponto que ele foi defender uma israelita, uma de suas irmãs, porque um egípcio queria pegar ela, vamos dizer, à força, né? Maltratar ela, e ele não suportou e terminou matando o egípcio. Depois que ele fez esse crime, aí ele não podia ficar mais ali no Egito, porque ele teve que fugir. E nesse fugimento dele para o deserto, como está escrito aqui, foi aonde aqui diz que ele ali encontrou um homem, era um sacerdote, e ali ele passou a ajudar esse homem, a cuidar do rebanho desse homem. Esse homem não tinha filho homem, só era filha mulher, né? E era ela que cuidava dos bichos, dos bodes, das criações de seu pai. E Moisés chegando ali, ele tomou essa responsabilidade. Moisés era um homem no qual Deus tinha escolhido antes da fundação do mundo para ser esse que iria tirar o povo de Deus que estava aprisionado no Egito por 400 anos. Então ali ele chegou um momento que ele subiu lá naquele monte, né? Monte Sinai, porque tinha um lugar lá que não podia ir, era como, para esse povo lá, era como uma assombração. Algo que eles não podiam ir a um determinado lugar, nesse monte, que eles não podiam ir. Mas Moisés, curiosamente, ele resolveu ir lá nesse lugar. E ele chegando ali, o que acontece é que a coisa que aconteceu é que Deus desceu nessa coluna de fogo e incendiou essa árvore que tinha ali, no qual Moisés começou a olhar e a árvore não se acabava, não pegava fogo, não queimava. E então ele resolveu ir mais perto, porque ele queria ver, saber o que era exatamente aquilo. Mas aí ele ouviu essa voz do anjo do Senhor. Ele tinha que tirar o sapato dos pés. Não disse para tirar o chapéu, nem a camisa, disse para tirar o sapato. Isso o que quer dizer? Reverência a Deus. Tinha que estar de cabeça inclinada. Isso é o que é. Então, ali, esse Deus falou com Moisés.
o que ele tinha que fazer, né? Aqui nessas escrituras que nós lemos, no capítulo 3, eu creio que é no 2, deixa eu ver aqui. Eu estou olhando, não vou ler não. É no 3 mesmo. Aqui no capítulo 4 vai falar que Deus que deu essa promessa e disse que ele ia tirar o povo. Ele chegou ao ponto de dizer que não sabia falar. Ele não podia fazer isso porque ele não sabia falar. E aí Deus disse a ele, não, Arão, teu irmão, irá contigo. Tu serás como Deus na terra. E Arão, teu irmão, será como profeta. Então, veja bem, o meu pensamento está nesse pensamento de Deus manifestado em carne humana. É por esse sentido que eu quero falar. Então, ali, aquela coluna de fogo era o Deus eterno, o Senhor, o eu sou. Toda a Bíblia fala aí do eu sou. Tanto o Velho como o Novo Testamento. Provando que é o mesmo Deus. Né? Então, o que sucede? Nós sabemos que aí Moisés foi enviado ali. Primeiro ele casou com a filha desse homem. E logo depois ele voltou ao Egito para cumprir com aquilo que Deus tinha enviado a ele. Ele estava preocupado, né? Ele disse, mas quando chega lá, que os povos de Israel, esse povo lá, que estão prisionados, perguntaram quem te enviou, o que eu vou dizer? Ele disse, eu sou o que sou, te enviou. Então aquilo era uma coisa que o povo de Deus conhecia, eles já tinham, vamos dizer assim, no sentido profético, eles tinham um entendimento disso. Então quando ele dissesse, eu sou o que sou, me enviou, eles iam entender que tinha sido Deus eterno, porque eles tinham conhecimento disso. Então eles iam crer em Moisés, e foi o que aconteceu. Moisés foi um dos maiores profetas da Bíblia. Foi Moisés. Mas, vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei no início. Matou um homem. Aos olhos naturais era impossível Deus usar um criminoso. Mas esse foi o homem que Deus tinha escolhido para cumprir sua palavra ou sua vontade através dele. Quando ele matou esse egípcio, ele não era ainda um homem transformado. Ele ainda não era um cristão. Ele era uma semente verdadeira de Deus. Mas ele ainda não era um homem transformado, ainda não era um cristão. Quando Deus veio a ele, deu essa comissão a ele, a partir daquele dia, ele agora era um homem transformado. Ele agora não era Moisés, era esse Deus eterno, que é Elohim, o grande Espírito Santo, o Pai agora nele. Moisés, ele era o quê? Ele era Cristo. Isso que eu vou falar, eu não sei se vocês creem. Moisés era Cristo na terra. E daí vem toda a obra de Deus é feita através dos profetas. Jesus, Moisés era Cristo, vou ser claro. Jesus, o Filho do Homem, era Cristo, por isso é chamado Jesus Cristo. Também era Cristo, um profeta na terra. Isso foi assim que ele fez a obra na terra. Todos os profetas de Deus que foi enviado, eles eram Cristo na terra. Amém. Glória a Deus. Amém. Os profetas. Nessa era que vivemos, eu vou ser bem claro para vocês também. Esse homem que Deus também tinha escolhido, predestinado e escolhido para se revelar ou se dar a conhecer quem ele era, se revelar quem ele era, uma semente na terra, uma semente que também estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Que nós sabemos que esse homem era o William Branham, o nome dele na terra, o nome humanamente falando.
ele ali também era Cristo. Amém. Amém. Cristo na terra, se revelando. Moisés era Cristo, João Batista era Cristo, Jeremias era Cristo na terra, né? William Branham era Cristo na terra, Jesus é Cristo, por isso que ele é chamado de Jesus Cristo. Agora, essas coisas precisam entender. Porque se não entender, as pessoas vão dizer, ele está dizendo que ele é Jesus. Nenhum desses era Jesus. Era Cristo. O que é que significa a palavra Cristo? O ungido. Amém. Glória a Deus. Amém. Por que Jesus foi chamado Jesus, Senhor Jesus Cristo? Senhor porque ele era Pai. Jesus porque ele veio como Filho. E Cristo o que quer dizer? Cristo, o ungido. Amém. Glória a Deus. Então cada profeta de Deus levantado na terra em seu tempo certo era Cristo na terra. Amém. Cada homem desse era Cristo ali. Nele. Se revelando e fazendo a obra. Hoje, nesse tempo que vivemos, nessa era que vivemos, sabemos que Cristo se manifestou na terra e se revelou a um povo, a uma igreja. A verdadeira igreja, que é a noiva, a esposa de Jesus Cristo. Quem é essa verdadeira igreja? É Cristo na terra. Amém. Essa igreja, ela é o corpo de Cristo. E o que ela é na terra? Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma igreja ungida, um povo ungido com esse poder. Que poder? O Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso que é. Mas somente os homens levantados por Deus, vou repetir, que foi predestinado e elegido e escolhido antes da fundação do mundo, se torna ou chega a isso, se torna um Cristo na terra, ser Cristo na terra. E o povo que crê nele, naquela palavra desse homem ou de Cristo na terra, que toma isso, eles se tornam também Cristo. Aleluia. É Cristo na terra fazendo a obra. Aleluia. É o seu Glória a Cristo. Deus. Obrigado. Mas tem que ser dessa maneira. Amém. Amém. Deus não faz coisa alguma, está escrito em Amós 3,7. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus servos, os profetas. Então você pode ver, eu creio que você pode ver isso, você vê que o povo de Israel, esse povo que estava no Egito, quando Moisés tirou eles, a promessa era eles ir a uma terra que Deus prometia e promete até hoje, prometiu a eles uma terra que manava leite e mel. E esse povo foi tirado do Egito para ir a essa terra. E Moisés, o Cristo, era a liderança dele, desse povo. Sabemos que na caminhada desse povo, teve um povo que se rebelou contra o Senhor. Porque eles não se rebelaram contra Moisés, mas contra Cristo, que estava ali naquele corpo chamado Moisés. E Deus ficou tão irado com aquele povo que disse: Moisés, te afasta, porque eu vou determinar acabar com todos. Mas Moisés se parou na brecha por esse povo. E Deus separou uma parte desse povo que ficou com Moisés e a outra parte que estava contra todos. A terra se abriu e engoliu a todos. Por quê? Porque estavam contra Deus. Amém. Contra Cristo que estava em carne, ou o Senhor em carne, ali através do seu profeta. Então eles, nessa caminhada, eles passaram por algumas terras onde tinham os seus irmãos, que eram os Moabitas. Moabe era um filho de Ló, Ló sendo sobrinho de Abraão, e os Moabitas, esse rei de Moabe, era um filho de Ló com a sua filha, uma de suas filhas. Ló era sobrinho de Abraão, Abraão que tinha a promessa, nós sabemos. Mas eles vieram de uma corrupção. Porque Moabe, filho da filha de Ló, mas com Ló, o seu próprio pai. Tomou sua própria filha, ou sua filha tomou seu próprio pai, aí veio Moabe, uma corrupção. Então eles passando ali, Moabe queriam acabar com aquele povo.
E eles tinham um profeta. E esse povo não era diferente do povo verdadeiro de Deus, não. A diferença que eu quero falar assim, eles criam no mesmo Deus que Israel criou. Amém. Eles ofereciam os mesmos sacrifícios, a mesma coisa. Não era diferente. O mesmo sacrifício. Mas eles tinham um profeta também. O povo de Israel tinha um profeta verdadeiro que Deus tinha enviado, que era Moisés. Eles também, os moabitas, tinham um profeta que era chamado Balaão, um falso profeta. Então ali eles pediram para Balaão, que era o profeta deles, amaldiçoar aquele povo. Falar com Deus para que aquele povo fosse amaldiçoado, é o que diz a Escritura. E Balaão examinou a Deus sobre isso. E Deus não permitiu a ele, disse que não. Mas eles tornaram ficar, deram muito dinheiro, ofereceram muito dinheiro a Balaão para que ele fizesse isso. Até que a última vez que ele foi, Deus já tinha dito que não era para fazer, e Balaão foi, aí Deus disse, pois faça. Aí ele foi amaldiçoar o povo. A Bíblia diz que quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar o povo, no lugar dele amaldiçoar, ele abençoou o povo. Deus tomou a liderança daquelas palavras de Abraão, no lugar dele amaldiçoar, ele abençoou o povo. Porque é Deus que toma, que comanda todas as coisas. É Ele que tem o domínio, irmão. E o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. O povo que estava na mente de Deus. Essa sua igreja, seu povo eleito, esses que têm Cristo, o diabo não pode tocar neles. Não adianta, pode fazer o que quiser fazer. Eles estão protegidos, guardados pelo Senhor. Então, o que sucede? Nesse tempo que vivemos, vou trazer para nós, como eu falei, Deus prometeu na palavra, que antes do dia grande e terrível do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias à terra. Amém. Para converter o coração dos filhos de Deus à fé de seus pais apostólicos. Converter quer dizer levar esse povo à mesma fé do que os apóstolos receberam. Amém. Isso foi a promessa de Deus. Porque quando João veio, ele veio converter o coração dos pais a seus filhos. Que filho? Jesus. Amém. Agora, a promessa para esse dia, conforme está escrito, era Deus enviar Elias para converter o coração dos filhos à fé dos pais. Amém. Glória a Deus. Porque a fé dos pais, qual era? Era a fé de Deus. A fé de Jesus, o Filho de Deus. Eu estou falando no sentido natural. Né? Então, nessa era converter o coração dos filhos à fé dos pais. Levar os filhos de Deus, um povo na terra, aquela mesma fé que os apóstolos receberam. Isso não pode mudar. Então, esse povo não pode ser amaldiçoado. Glória. Porque esse povo é um povo que veio com aquela fé daquele povo de Caleb e Josué. Amém. A fé deles é aquela mesma fé. Só Caleb e Josué, com essas duas tribos, entraram na terra prometida. O resto morreu tudo. Essas duas entrou. Então esse povo na terra recebe essa fé. Porque eles têm Cristo. Quem foi que os apóstolos receberam? Cristo. Eles eram Cristo na terra, cada um deles. Por quê? Ali estava a unção, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. Qual é a promessa para os filhos de Deus, para o arrebatamento? É ser cheio desse Espírito Santo, que é Cristo, que é o Senhor. O ungido. Entenderam? Amém. Então, o mundo está aí. O mundo religioso. Da mesma maneira que era lá. Somente a semente de Deus lá puderam receber isso, irmão. A verdadeira fé e o verdadeiro poder em suas vidas. Amém. E somente aqueles que receberam isso ressuscitarão para ser arrebatados. O resto não subirá.
Não importa. Mas ali tinha muita gente, irmão. Tinha muito ensinamento naquele tempo também. Era como hoje, ou até pior do que hoje. Muitas igrejas, muita gente dizendo que criou em Deus e que estavam salvos e essas coisas. E rejeitando o Deus da criação, o Deus da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o mundo está hoje. Agora, esse povo, a Bíblia diz que não é muito. Esse povo que alcança essa grande bênção, esse grande poder, que é ser cheio do Espírito Santo, não é muitos não é poucos não, é poucas pessoas que recebem isso. Não é muito. Muitos falam que tem, mas a vida deles prova que não tem. Por quê? Porque rejeita o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João capítulo 3, está escrito lá, que aqueles que rejeitam o nome do Filho unigênito do Pai já estão condenados. Não é que vai ser condenado, diz que já estão condenados. Marcos capítulo 16 está dizendo que aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Mas essa escritura que eu estou falando para vocês, de João capítulo 3 do Evangelho, diz que aquele que rejeita, que não crê no nome do Filho unigênito do Pai, esses já estão condenados. Não é que vai ser não, será não, isso já é condenado. O que Filho unigênito do Pai é isso? O nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Filho unigênito do Pai é o Senhor Jesus. Então rejeitar esse nome, irmão, está condenado, diz a Bíblia. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo o que a Escritura diz. E é as pessoas que recebem esse nome, que tomam esse nome em sua vida e são guiados por esse nome que é o Senhor Jesus. Porque o nome e a pessoa é a mesma coisa, irmão. Um nome é uma pessoa. Amém. E uma pessoa é um nome. Então o nome é a mesma pessoa, não é outra coisa. É a mesma pessoa. Então rejeitar o nome, esse nome, Senhor Jesus, é rejeitar Jesus, é rejeitar a salvação. Ninguém pode ir ao Pai, ele disse. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele disse, e aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Amém. Isso é o que está no Evangelho. Então, para nós, isso é claro. Então, o ensinamento lá naquele tempo não era, não. E todo tempo vem de lá para cá. Sempre foi assim, irmão. O povo de Deus sempre foi um povo muito pouco. Os verdadeiros filhos de Deus. Você pode ler a Bíblia, é clara. Amém. Olha, irmão, o primeiro arrebatamento só subiu uma pessoa. Somente Enoque subiu. Amém. Depois que veio o dilúvio, o único que subiu sem provar a morte foi Elias. Amém. Numa carruagem de fogo. Esse foi arrebatado sem provar a morte. Elias. Depois de Elias, isso no Velho Testamento. Depois de Elias, no Novo Testamento, o único que ressuscitou, que subiu, que foi arrebatado, foi o Senhor Jesus. Amém. Mas ele subiu no Novo Testamento, mas ele disse, eu voltarei. Eu tenho que ir. Ele disse, mas vocês não vão ficar só, João, Evangelho, capítulo 14. Vocês não vão ficar só. Não deixarei vocês órfãos. Eu irei, mas eu voltarei, o Espírito de verdade, o Consolador. Ele voltará. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E estará convosco e em vós. Amém. Glória a Deus. E quando o Espírito de verdade, esse Espírito de verdade, o Consolador, eu, que foi Jesus que disse isso, ele mesmo voltar, dizia que era outro, ele disse que era ele. Ele disse, aí farei lembrar tudo aquilo que foi falado. Glória a Deus. Amém. Tudo aquilo que eu falei, vocês vão. Amém. Vai ser lembrado a vocês. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês nisso aqui, irmãos.
Não existe em cima da terra. Não existe em cima dessa terra em lugar nenhum. Nenhuma igreja que ensine ou que esteja exatamente a revelação daquilo que Deus disse que lembrava. Eles têm a interpretação da sua mente. Vou usar algumas palavras, que eu não vou demorar muito, mas vou usar umas palavras aqui. Cristo, irmão, que é o Senhor, que é o grande Espírito Santo, vivendo numa pessoa, ou manifestada em carne, num corpo de carne, você acha que essa pessoa, se é Cristo que está ali, ele pode negar sua palavra? Deus não pode negar sua palavra, irmão. Se é Cristo que está numa pessoa, essa pessoa tem que viver a palavra. Amém. A vida dessa pessoa tem que dar testemunho exatamente do que está escrito, porque quem está cumprindo com o que está escrito não é a pessoa, é esse Deus que é o grande Espírito Santo que está nele. Você entendeu? Se a pessoa diz que tem o Espírito Santo e a vida dele não cumpre com aquilo que está escrito, ele é um mentiroso. Seja ela quem for, irmão. E o mundo está cheio dessas coisas. O mundo está cheio de ensinamentos de pessoas dizendo que tem o Espírito Santo e vivendo contra essa palavra. Eu não vou dizer que eles não têm o Espírito, mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está dizendo o Espírito Santo. Amém. Então eu não posso, eu não vou dizer que, que as pessoas não são guiadas. Todas elas são guiadas pelo Espírito. Mas se é o Espírito Santo numa pessoa, ou num povo, ou seja, lá onde for, se é o Espírito Santo, esse povo vai cumprir o que está escrito, porque Deus não pode negar a sua palavra. Não existe isso. Então o mundo está dessa maneira, né? Então, esse povo de Deus, esses que tem ele, o que eles estão na terra? Cristo, ungido, cheio do poder de Deus, desse azeite. Então, a promessa nessa era que nós vivemos, nesse tempo, era ele vir buscar um povo. É o que está escrito em Apocalipse. Levar um povo dessa terra. Essa é a promessa. Em um arrebatamento. Esse povo, os mortos em Cristo, aqueles que partiram em Cristo, como nosso Pai apostólico, e todos aqueles que creram na mensagem destes homens, que Deus levantou dos apóstolos, nos ensinamentos que vem, dos mensageiros aí das eras, em cada era, o povo que crê nessas mensagens, irmão, estão todos no túmulo, mas eles ressuscitarão para subir com os que estão vivos, porque os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de ouro e subirão para encontrar o Senhor nos ares, para ir para a sétima dimensão, que é a festa das bodas. Mas para esse povo, para alcançar isso, tem que cumprir com as escrituras. Amém. Não é uma metade das escrituras, é toda a escritura. É o que está escrito aqui em João capítulo 7. Aquele que crê como diz a escritura. Esses é quem recebe esse poder. Que poder? O Espírito Santo. Para esse poder para subir. Então é dessa maneira. Não podemos crer em placa de igreja. Temos que crer na palavra. A palavra é Deus. Irmão, a única maneira de nós alcançar, até alcançar mesmo a salvação, para alcançar a salvação, a vida eterna, mesmo que não vá no rapto, tem que crer como diz a Escritura. E ainda é mais. Tem que reconhecer o dia e a hora e a manifestação de Deus na terra. Se uma pessoa parte da terra, isso é a Escritura. Se uma pessoa parte da terra, irmão, sem nunca ouvir este ensinamento que Deus manifestou nesse tempo, a verdade, que é Cristo, na mensagem, se ele parte sem nunca ter ouvido, Deus é justo, irmão. Deus vai cobrar dele conforme aquilo que ele creu. Mas se ele ouviu, irmão, e ele parte sem tomar Cristo, lá não tem excusa para ele. Rejeita Deus. Rejeitar a palavra é rejeitar a salvação. Quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus manifestada em carne.
É a mesma coisa nesse tempo. É Deus manifestado em carne. Eu disse para vocês, eu vou ler aqui uns parágrafos dessa mensagem aqui para nós. Poucos parágrafos. Parágrafo essa mensagem é o desvelar de Deus. Aqui está dizendo 178, diz assim. Agora ele disse, agora Moisés, tu entendes. As pessoas entendem. Agora vê, eu te tenho mostrado, eu te tenho vindicado. Deus tinha se velado neste profeta. Se velado? Está manifestado em carne. Neste profeta, para falar a sua palavra ao povo. Moisés era o Deus vivo para eles. A palavra viva de Deus, manifestada. Essa é a razão da face dele estar velada. Vê? Moisés, ninguém podia olhar para a face de Moisés. É o que diz a Bíblia. E você sabe que é a mesma coisa num cristão genuíno é velado hoje. A incredulidade, a incrédulos, eles veem essas mulheres com cabelos compridos e coisas. Eles dizem, olhem para aquela modelo antigo. As mulheres enrolam os cabelos delas para cima. Na parte de trás, dizem, tem um pneu furado, estepe ali, em cima. Veja, isso está completamente velado. Eles estão cegos. Dizem, eu tenho um PhD, não me importa o que você tem. Você ainda é ignorante da palavra. Corretíssimo? Isso é simplesmente algo de menor importância. Eu tome as lições pequenas. Primeiro, vou parar aqui. Aqui é muito, essa mensagem tem muita coisa tremenda, mas eu vou parar aqui. Olha, irmão, as cristãs, elas sempre foram criticadas. Por quem? Pelos cegos. Estes cegos são quem? Religioso. O povo religioso, o povo de igreja, se torna cego. Vê as irmãs usar esses vestidos, essas saias lá nos pés, aí ficam tudo criticando. Deus quer um coração de pecado? Nunca, irmão. Nunca. Deus é santo. Amém. Elas não cortam o cabelo, tem seu cabelo comprido, por quê? Porque é assim que Deus disse que as cristãs devem. É o que está escrito. A mulher não deve cortar o cabelo, a mulher não deve vestir o vestuário de um homem, não deve fazer nada disso. Aí está aí o mundo religioso aí. Olha, irmão, eu tenho minha mãe, eu não sei, acho que ela tem 70 e poucos anos, já quase 80 anos. Eu alcancei a minha mãe sem vestir calça comprida. Ela morava no interior, o papai sempre tinha cavalo. Às vezes ela vestia uma calça quando ia montar no cavalo para ir uma viagem. Ela vestia a calça do papai, não era dela, era do papai. Ela vestia uma calça comprida, acabava de vestir o vestido, a saia por cima daquela calça, porque ela ia andar escanchada no cavalo. E aí, desvestido de saia não era bem adequado para ela andar daquela maneira, montada, né? Mas ela não usava calça comprida, nem short, nem nada dessas coisas. Hoje ela está lá nessa idade. Tanto usa calça comprida como usa short. A corrupção, o mundo, irmão, para o povo incrédulo, que eu estou falando incrédulo, o povo religioso. Para o povo incrédulo, religioso dessa terra, essa denominação e igreja que diz aí que tem aí na terra, isso é normal para eles. Tem nada a ver a mulher cortar o cabelo, tem nada a ver a mulher andar de short, tem nada a ver ela andar com a calça comprida, não tem nada a ver nada. Para eles isso aí virou normal. E, irmão, eu quero ver, eu sou um menino, pode-se dizer, que eu ainda não tenho 60 anos, e eu pude ver isso lá atrás, que de primeiro não tinha isso, pelas mulheres não tinham isso. E aí o diabo entrou e corrompeu tudo. Isso aí. E a religião diabólica acha que é normal.
Deus quer o coração. Irmão, Deus não habita em coração em pecado. Contrário à sua palavra. É a palavra que diz isso. Que eu estou falando. Não é um homem, não é um ensinamento de um homem, é um ensinamento do homem perfeito que é Jesus. Isso foi o que determinou na terra. Então, os filhos de Deus, eles não têm nem um trisco de coisa desse mundo. Eles vivem, como diz a palavra do Senhor, conforme aquilo que foi revelado. Amém. Ele disse aqui na palavra, eu creio que está em Mateus, isso, se eu não estou enganado, que ele disse que quando ele viesse, ele vinha como um ladrão à meia-noite. Ele vinha que nem um ladrão. Meia-noite. Vigiai, está escrito, vigiai, porque não sabia a hora que o Senhor vem. Ele vem meia-noite. As pessoas de cima da terra, essa religião, olha para essa meia-noite, essa noite com a noite como essa. Quando se trata da meia-noite, irmão, está falando do pecado. Está falando que o pecado se multiplicaria na terra de tal maneira, escurecia tudo, o pecado tomava conta de tudo, de tal maneira que as pessoas não iam ver a vinda do Senhor na terra. E isso é o que tem acontecido na terra. Assim como o relâmpago, está escrito isso aqui, assim como o relâmpago abre no Oriente e até o Ocidente, assim seria a manifestação ou a vinda do Senhor na terra. Glória a Deus. Amém, amém. Um relâmpago, quando abre, brilha do Oriente até o Ocidente. Assim seria a vinda do Senhor. Quando ele viesse, quem é ele? Ele é o quê? Ele é luz, irmão. Amém, amém. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem é a luz? A palavra? A palavra é Jesus. Então, quando ele viesse, ele se manifestasse, ele estivesse na terra, essa luz ou a palavra seria revelada de Gênesis a Apocalipse. É isso que está dizendo isso. Ele se revelaria e se dava a conhecer, essa luz brilhava de Gênesis a Apocalipse. E isso veio à terra. Por isso que eu sempre falo, a mensagem dessa hora é luz, é Cristo, é o Senhor. Porque ela é a revelação de Gênesis a Apocalipse. E a palavra é Deus. A palavra é Deus, irmão. A palavra e Deus são a mesma pessoa. Deus é um objeto de adoração na terra. A palavra é Elohim. A palavra é o Deus eterno. A palavra é eu sou. A palavra é Jesus. Jesus não é aquele corpo de carne. Jesus é o grande Deus eterno, o Espírito Santo. É por isso que temos que ser batizados e tomar o nome do Senhor, porque nós estamos tomando o nome de nosso Pai. O nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai. Mas o diabo enganou o mundo todo, nós sabemos. Então, esse povo, vou encerrar, esse povo, irmão, que reconheceu e tem tomado isso, eles são um povo excomungado na terra. Rejeitado. Olha, irmão, aqui está escrito, agora essa semana eu preguei uma mensagem sobre isso lá, que os inimigos do homem são sua própria família. Eu vou ler essa escritura que é Mateus 10. Mateus 10, antes de eu ter falado dela, eu vou ler ela, para não ficar minhas palavras. Aqui está. Mateus 10. Vou ler o versículo 33 em diante. Está escrito assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Esse era Jesus, o Filho do Homem, o profeta da Galileia, falando como filho, que está nos céus. Não cuideis
que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Você está entendendo? Ele veio fazer o quê? Ele disse que não veio para trazer paz, mas espada. Que espada é essa? A palavra. Glórias a Deus. A palavra de Deus é a espada Amém. que Deus disse que ia trazer. É a espada de Deus. Hebreu capítulo 4. A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Ela penetra nas profundezas, nas medulas das juntas e na profundeza dos corações e discerne os pensamentos das pessoas. Que espada é essa? A palavra de Deus. Então ele veio fazer isso. Então nós temos que estar seguros pela revelação que cremos na palavra. Sabemos que os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos rejeitam, são nossos próprios familiares. Não podemos duvidar disso. Por isso que eu sou um homem seguro na fé, irmão. Eu sempre falo isso. Eu não estou olhando para a minha família, quer dizer, eu não quero nem saber da minha família. Eu quero saber do Senhor. Amém. Então pode dizer o que quiser, ele pode se levantar, ele pode me rejeitar o que quiser, eu vou ficar com o Senhor. A minha família não pode me dar salvação, irmão. Não tem meu pai, minha mãe, nem um filho, nem uma filha, nem nada que possa me dar salvação. Só quem pode me dar salvação é meu Senhor Jesus. Pois eu vou ficar com ele. Quem quiser me rejeitar, rejeite. O que quiser fazer, faça. Eu vou ficar com o Senhor, esse que tem o poder de me dar a vida eterna. E ele é a palavra. Então vamos lá. Mais um pouco. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você está entendendo? Essas são as coisas que eu sou firmado pela palavra. Porque eu creio na palavra, irmão. Deus, quando me chamou, ele me chamou com uma fé. Que fé? Crer em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, a palavra, o que está escrito. Está escrito, eu creio. Eu estou seguro disso aqui, que essa palavra aqui tem se cumprido na minha vida, irmão. Desde o dia que eu tomei minha decisão. E cada pessoa que tomar uma decisão vai vir para Cristo, pode estar seguro disso, que essa palavra vai se cumprir na vida dele. Não tem como. Mas escute. Que bem fará? Quem quiser salvar sua vida vai perder. Que bem fará você querer ser salvo? Eu querer ser salvo? E quando acabar vai aceitar os pecados do seu povo contra a palavra. Ser bonzinho. Só há 2 amores na terra, irmão. Verdadeiro. Um é verdadeiro, o outro é falso. E aí é que está o problema de saber. Na verdade, é só esses 2 amores. Há o amor filé, que é o amor humano que nós temos. Que é o amor humano, o amor da carne, vamos dizer assim. O amor filé. Esse amor não leva você para a vida eterna. O amor filho não dá salvação, irmão. O amor que leva nós à salvação é o amor ágape, que é o amor de Deus, que é este Espírito Santo em nossos corações, que é a palavra manifestada em nós. Então, não adianta, às vezes as pessoas, sem revelação, meu filho, é minha filha, é minha mãe, é meu pai, é isso e aquilo ali, entra nos pecados deles, com o amor humano, achando que estão fazendo algo para agradar a Deus, e estão contra Deus. Porque para estar a favor de Deus, tem que tomar o amor de Deus,
que é o amor ágape, que é o Espírito Santo, que é essa palavra, obediência à palavra conforme aquilo que foi prometido e dito e manifestado na terra, irmão. Isso é muito simples para mim. Amém. Então eu sou um homem muito rejeitado por causa desse amor de Deus. Eu não quero nem saber. Pode me rejeitar o tanto que quiser. Eu vou ficar com o meu Senhor, com aquele que tem poder de me dar a vida eterna e me livrar do que é mal. Amém. Porque minha família não pode me dar a vida eterna e nem pode me livrar de nenhum mal. É verdade. Não pode, ele não pode me fazer nada. Se não fizer, foi me trazer tribulação por causa das ações erradas deles. Outra coisa eles vão É fazer. verdade. Por isso eu fico com o meu Senhor, aquele que me dá a paz. Amém. Você entendeu? Aquele que está sempre comigo. Essa é a nossa fé, isso foi revelado. Mas o mundo religioso não cresce nisso aí não, irmão. Não se preocupe, não. Deus quer o coração. Estou sempre falando isso. Deus quer o coração. Você estando na igreja e fazendo isso, dando seus dízimos, suas ofertas, e não tem nada a ver. Deus não quer roupa. Deus quer o coração. Mas se Deus diz que não pode ser daquele jeito, que é pecado fazer daquele jeito, como é que está no coração de pecado? Não existe isso, irmão. Isso é obra do diabo. Isso é obra satânica que engana as pessoas, as almas, para levar elas para o abismo. Mas os filhos de Deus não entram nessa jogada aí, não. Porque só há uma verdade. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a mesma pessoa. Entendeu? Então tudo que nós temos que fazer é tomar aquilo que Deus prometeu, que foi revelado nesse dia, que é essa palavra manifestada em carne. Aí sim, aí nós temos vida eterna. Prosseguimos até chegar esse momento de estar pronto para subir, porque é uma obra de Deus, é Deus que faz essa obra, não é nós. Amém. Ninguém pode servir a Deus, irmão, por sua vontade. Tem que ser a vontade de Deus em nós. Entendeu? Para nós cumprir com essas escrituras, ou essas palavras que é Deus, está manifestada em carne, porque Deus quer essa palavra, é essa palavra que tem que estar manifestada em nós. Para nós alcançar isso, não pode ser nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. E qual é a verdade? Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A mensagem prometida e manifestada no seu dia. Quem é a verdade? Era o ensinamento de Moisés quando João Batista apresentou, ou era aquela mensagem que João Batista estava apresentando? A mensagem de João Batista. Quem era a mensagem de João Batista? Jesus Cristo Messias. Não era a mensagem de Moisés. A mensagem de Moisés era a verdade, até eu chegar ali. Quando João Batista apresentou o Messias, agora pronto. Aquela palavra que Moisés ensinou tinha ficado para trás. Era passada. Agora tinha que tomar aquela palavra que João Batista apresentou. Que era o Messias. Que palavra é essa? O que estava escrito, o que estava profetizado na Bíblia. Isaías 40, Isaías 9, Isaías 7, estava tudo profetizado. Não é a mesma coisa agora? Amém. Vou citar algumas escrituras. Olha, Malaquias 4 é uma das escrituras. Amós 3:7. Apocalipse 10, do versículo 1 ao versículo 7, o todo o capítulo. Zacarias 14, versículos 6 e 7. Lucas 17:30. Atos 2, creio que é 37 em diante. Atos capítulo 19, também está lá. E muitas escrituras que nós podemos ver, que está escrito na Bíblia, como era que Deus faria a obra nesse dia. Como era que ele ia se dar a conhecer, porque a promessa era ele se revelar por completo a um povo. E aquele povo, esse povo que ele disse que se revelaria e se dava a conhecer a eles, o que esse povo são? É Cristo neles. É Cristo na terra. É Cristo nesse povo. É Deus manifestado em carne. Agora, essas coisas que eu estou falando é para uma semente. Uma semente eleita, predestinada por Deus antes da fundação do mundo, que estava na sua mente santa. Essa semente, no seu tempo certo, ele vem, se revela e desperta ela e traz ela. E ela reconhece a voz do seu Senhor e segue. É isso que é. Eu sou
Quando Moisés disse isso, eles conheceram a voz de Deus. Eles seguiram. Você quer ver? Eu ainda vou ler mais uma escritura para encerrar. Agora eu vou encerrar. João capítulo 8. Com essa escritura aqui eu vou encerrar, só porque eu quero mostrar algo para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. João capítulo 8. Tem várias escrituras, mas eu vou tomar aqui João capítulo 8. Aqui está. Versículo 12 em diante. Eu vou ler aqui poucos versículos. Olha, irmão. Isso aqui era Jesus quando estava em carne. Na terra. Jesus manifestado em carne em seu Filho. Isso aqui ele estava falando, sabe com quem? Com judeus. O povo de Deus era o povo judeu. Era quem estava esperando o Messias, era quem? Os judeus. E ele estava falando para os judeus isso aqui que eu vou ler para vocês. Ué, Jesus disse assim, no versículo 12 em diante. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou. Que eu sou é esse? Aquele mesmo eu sou que encontrou com Moisés. E tem várias escrituras. Eu sou a luz do mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele era aquela sarça ardente que encontrou com Moisés. Consegue ver isso? Eu sou a luz do mundo. Quem encontrou com Moisés e não foi a luz, desceu sobre a árvore, não pegava fogo. E ele não disse para Moisés, já disse que eu sou o que sou. Disse para Israel isso. Aqui Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquela mesma luz que encontrou com Moisés. Então quem é Jesus? O Deus eterno, o grande Espírito Santo, o Deus invisível, Elohim. Esse é Jesus. O Filho era o corpo. E ali estava esse Jesus, o Deus eterno, o Pai naquele corpo. Quem era que Jesus chamava de o Filho? Como filho ele chamava de Pai quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Você está entendendo? Mas o mundo está cheio de interpretação de todo jeito e morre. E a gente não pode fazer nada, porque uma coisa eu digo para vocês, como eu estou sempre falando isso é para uma semente. Um povo que estava na mente de Deus. Esse povo se torna Cristo na terra, ungido na terra. Deus manifestado em carne. Isso veio através dos profetas, veio através do profeta desta era, e agora ele está no seu corpo, na sua igreja. Mas é a palavra. Deus é a palavra. Não é um pensamento ou a interpretação ou aquilo que aprende em seminário aí, ou em algum colégio por aí, para acabar diz que é pastor e é isso e aquilo dali. Isso é mentira, irmão. Isso é obra satânica que esses judeus que esperavam o Senhor disse que eles tinham como pai o diabo. Por quê? Porque não conhecia que ele era eu sou. Ele era aquele Deus de Moisés. Eles não conheceram. Rejeitaram o Senhor. É a mesma coisa agora. O mundo religioso tem rejeitado o Senhor. O eu sou, que é Jesus, o grande Deus manifestado em carne, conforme o que está escrito. Aí as pessoas dizem, eu creio da Bíblia. Quer na Bíblia coisa nenhuma, irmão. Eles creem em outro homem ungido por Espírito errado que eles aprendem dele. Olha, irmão, eu sou muito agradecido a Deus. Eu sou muito agradecido a Deus. Porque o que Deus tem feito em nossa vida tem sido maravilhoso. Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é tua palavra que foi falada nesta noite, Pai. Eu nada sou nem nada posso. Unicamente confio em Ti. E o Senhor a cada dia vindica, Pai, que é o Senhor conosco a cada momento. Assim abençoa a nossa irmã Lourdes aqui nesse lugar, nessa cidade, Pai. Abençoa também seus familiares. Tenha misericórdia dessas almas. E o Senhor possa despertar a elas, Pai, conforme aquilo que está escrito, que é o que foi prometido nesse dia, Pai. E tirar cada uma delas desse engano religioso. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos pela família de nossa irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai,
Também meu irmão Bernardo e minha irmã Elisete e a mim, Senhor, possa nos levar em segurança de volta aos nossos lares. Que seja o Senhor o nosso guia e que tua graça seja com todos nós. Assim, Pai, abençoa os vizinhos de nossa irmã, esse povo que reza ao redor dela, o Senhor possa abençoá-lo, ajudá-lo. E se por aqui, Pai, tem alguma semente, tem alguém que verdadeiramente creia em Ti, que eles possam reconhecer o dia, a hora e a Tua manifestação na terra, conforme está escrito, Pai. Porque a única verdade é o que está escrito, porque é a palavra e o Senhor é a mesma pessoa. Assim eu te peço essas bênçãos por todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos e boa noite para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão.